O universo é matemático e até mesmo artístico. Mesmo no caos, há uma ordem. O número é o princípio de todas as coisas, já dizia Pitágoras. O filósofo e matemático grego Pitágoras é considerado por muitos como o pai da matemática. Ele é o fundador de uma cosmologia baseada na matemática, sem misticismo. Ao se dedicarem ao estudo da aritmética e geometria, os pitagóricos começaram a perceber que o comportamento regular de determinados fenômenos pode ser interpretado em termos numéricos ou quantitativos. Como exemplo, temos as medições que realizamos dos ciclos da natureza, o ano, as estações, os dias e muitos outros ciclos dos fenômenos vitais. Pitágoras teria chegado à conclusão de que todas as coisas são números, através, inclusive, de uma observação musical. A visão do universo como um conjunto harmonioso dotado de ritmo, ordem, regularidade e proporção foi uma das contribuições mais importantes dos pitagóricos. Pitágoras descobriu uma relação entre os números e os sons, as notas musicais. Essa relação deu origem à harmonia musical, que nada mais é que a união das notas tocadas simultaneamente, produzindo um som agradável aos ouvidos. Na música, Pitágoras estabeleceu cálculos baseados na divisão simétrica de cordas, para entender as relações existentes entre tons e semitons. Isso possibilitou a descoberta de novas escalas musicais. A numerologia pitagórica é uma ciência que estuda e interpreta as influências dos números na vida das pessoas. Esses números podem revelar vibrações cósmicas e fornecer orientações que ajudem a trilhar o caminho da missão de vida. Na numerologia pitagórica, existem 9 números, 9 forças ou 9 vibrações cósmicas. Cada número é uma vibração cósmica diferente. Cada vibração tem um lado positivo e outro negativo. Luz e sombra, assim dizendo. Todo número tem uma vibração própria, distinta e única, representando os princípios universais, através dos quais todas as coisas evoluem em ciclo contínuo. Pitágoras foi o criador da tabela que atribuiu um valor numérico para cada letra do alfabeto, que chamamos de tabela pitagórica. Para ele, todas as coisas podem ser transformadas em números e todas as experiências da vida estão contidas nos números de 1 a 9. São 9 números básicos que servem para formar todos os outros. Vamos ver agora, nesse exemplo, como funciona a tabela pitagórica. Pegamos como exemplo o nome Maria. Como nós vamos descobrir a vibração do nome Maria? Nós pegamos cada letra e encaixamos nessa tabela. A letra M está na direção do número 4, a letra A no número 1, a letra R no número 9, assim como a letra I também no número 9, e a letra A no número 1. E então somamos todos esses números, que deu o resultado 24, sendo que sempre nós reduzimos o número a um algarismo apenas. No final, precisa ficar de 1 a 9. Então, com o resultado 24, nós vamos desmembrar esse número, pegando o número 2, somando com o número 4, e o resultado foi o número 6. Segundo a numerologia, o número 6, a vibração desse número 6 é um número de harmonia, equilíbrio, é considerado um número perfeito. Não é à toa que Maria foi o nome dado à mãe de Jesus. Através da nossa data de nascimento, nós podemos descobrir o nosso número de missão de vida, que é chamado de número pessoal. Temos aqui um exemplo da data de nascimento de 12 de setembro de 1985. Para descobrir o número pessoal, é necessário somar todos os algarismos.
1 mais 2 mais 9 mais 1 mais 9 mais 8 mais 5. E o resultado deu 35, sabendo que precisamos reduzir para que fique entre 1 e 9. Então, nós pegamos o número 3 mais 5 e o resultado foi 8. Então, o número pessoal, o número de missão de vida desta pessoa é o número 8. E mais adiante vocês vão saber o que significa cada número pessoal. Aproveite agora, dê pausa no vídeo e faça o cálculo da sua data de nascimento e veja qual será o resultado. Qual algarismo de 1 a 9 é o seu número pessoal? E depois volte aqui para saber a interpretação. E então, se o seu resultado foi o número 1, você é uma pessoa que precisa desenvolver muito a sua iniciativa, liderança, coragem, ousadia, pioneirismo. Se o seu resultado foi o número 2, desenvolva a cooperação, a gentileza, a parceria, diplomacia, a compreensão. Se o seu resultado foi o número 3, você é uma pessoa que precisa se comunicar. Você tem como aptidão a comunicação, a criatividade, expressão, a alegria. É o número da Trindade. Se o seu resultado foi o número 4, é o número da estabilidade, da segurança, organização e disciplina. Se o seu número foi o 5, é o número da liberdade, das mudanças, da transição, da aventura, dos riscos, da versatilidade. Se o seu número foi o 6, é o número da harmonia, da responsabilidade, da família, da compaixão e do cuidado. O número 7 é da introspecção, da espiritualidade, reflexão e autoconhecimento. Se o seu número foi o 8, é o número da abundância, da justiça, da prosperidade, do sucesso e da superação. O número 9 é o número da sabedoria, do altruísmo, espiritualidade e generosidade. Vamos agora aprofundar um pouco mais? Vamos aproveitar a energia dos números e trazer agora a teoria dos setênios de Rudolf Steiner, também com a ótica de Cristina Cairo, para compreender todas as etapas evolutivas de nossa vida. Vamos conhecer um pouco sobre Rudolf Steiner. Ele foi um filósofo, educador e artista, nascido em 1861. Ele criou uma linha de pensamento que enxerga o homem além do lado material. A esta linha de pensamento denominamos antroposofia, que é uma palavra que vem do grego e quer dizer conhecimento do ser humano. Ele também é conhecido por criar uma nova pedagogia na época, chamada Pedagogia Waldorf, que é um reflexo dessa forma de pensar. Veremos agora em que contexto nasceu a Pedagogia Waldorf. Após o término da Primeira Guerra Mundial, em meio ao caos social e econômico e também ao trauma vivenciado pelos jovens que presenciaram toda aquela carnificina que ocorreu na Europa, houve uma preocupação em reconstruir uma sociedade mais consciente e formada por seres humanos melhores. Diante deste fato, a área da educação teve um foco muito importante, tornando-se um meio pelo qual seria possível construir uma nova realidade. Nessas circunstâncias, em princípio de 1919, Rudolf Steiner, a convite de Emil Moltke, que era o diretor da fábrica de cigarros Waldorf, trouxe novas sugestões e perspectivas sobre temas sociais e educativos, através de palestras proferidas para os empregados da fábrica, em Stuttgart, Alemanha. Como consequência das palestras, surgiu entre os trabalhadores o desejo de que seus filhos também fossem orientados, recebendo educação escolar adequada a essa nova realidade. A partir de então, foi realizado um movimento para a construção da primeira escola Waldorf para crianças. E como funciona uma escola Waldorf? A pedagogia Waldorf tem como principal alicerce da metodologia de ensino a antroposofia,
que é a ciência espiritual desenvolvida pelo filósofo Rudolf Steiner, lá no início do século XX. Nessa concepção, a educação se desdobra em setênios, com 3 etapas de 7 anos cada uma. A primeira etapa é chamada de POM, que acontece até os 7 anos de idade, onde o foco é trabalhar para que a criança sinta que o mundo é um bom lugar para se viver. Ela precisa se sentir acolhida. É a fase fundamental para o desenvolvimento físico, trabalhar com a terra, expressão corporal, ancoramento. E os espaços da escola são geralmente locais muito acolhedores, com móveis feitos de madeira, lembrando as formas da natureza. Quase todos os materiais e brinquedos são naturais e abertos, ou seja, sem uma forma definida, tais como tronco de árvores, blocos de madeira, conchas, tecidos, bonecas sem forma. Tudo isso para que a criança possa desenvolver a criatividade. A partir dos 7 anos é trabalhada a fase do belo, onde é estimulada a imaginação e inicia a aprendizagem mais cognitiva. O educador procura sempre trabalhar com os ritmos e temas sazonais, conectando atividades artísticas, histórias e canções para incentivar o interesse e a imaginação das crianças. Nesta fase, as perguntas são estimuladas para que a criança possa gerar suas próprias buscas por respostas. A terceira etapa, dos 14 até os 21 anos, é a fase da verdade, onde o foco é conhecer a verdade do mundo. Para trabalhar isso, a criança conta com a experiência e o raciocínio, utilizando como base o método científico de pensamento crítico. Rudolf Steiner diz que o principal objetivo é proporcionar o despertar harmonioso de todas as capacidades da criança, levando em consideração as esferas física, emocional e espiritual, visando o desenvolvimento integral do ser humano. Então, aqui nesse vídeo hoje que a gente vai falar sobre os ciclos da vida e sobre algumas crises existenciais durante esse ciclo. Então, eu vou utilizar a teoria dos setênios, vou utilizar a numerologia e a astrologia se conversando ali, sabe? Se interligando para poder trazer explicações. Então, olha, deixem o preconceito de lado. Quem não curte astrologia ou numerologia, esquece isso um pouco. Esquece os termos, os rótulos e vamos aos fatos. Então, hoje aqui eu vou trazer os ciclos da vida, divididos de 7 em 7, e eu gostaria muito que vocês prestassem atenção ao que vai ser dito de aprendizado que a gente precisa passar por esses ciclos, né? A cada setênio tem um nível de compreensão e de aprendizado que a gente precisa adquirir para ir evoluindo e crescendo espiritualmente, crescendo em todas as áreas da vida. Então a gente começa com a teoria dos setênios, né, desse primeiro setênio, que eu vou trazer aqui tanto na abordagem de Rudolf Steiner, mas também com a abordagem de Cristina Cairo, que eu considerei bastante a visão dela, porque fez todo sentido nos ciclos da minha vida. Então eu vou juntar esses dois, né, nessa teoria de setênio e trazer aqui para vocês, já mastigadinho. Então, nesse primeiro setênio, que muitos consideram de 0 a 7 anos, que seria o primeiro setênio, na abordagem de Cristina Cairo, ela junta os 2 primeiros setênios em um. Ou seja, esse primeiro setênio fica de 0 a 13. E hoje, nesse vídeo aqui, eu vou ampliar um pouco mais. Eu vou falar sobre outros setênios para vocês verem a interligação. Se quando um setênio está quebrado, não está funcionando bem, a repercussão que dá, né? O que reflete lá na frente, na nossa fase adulta. Então, o primeiro setênio em nossa sociedade, ele já vem bastante debilitado. Essa fase dos 0 aos 13 anos é uma fase onde a criança precisa de nutrição, de acolhimento,
de muito amor, de proteção, né? E a gente não tem aula sobre isso, né? Alguém tem aula para ser pai e mãe? A gente aprende nas escolas como ter uma gravidez agradável e harmônica? Não temos, né? Isso seria algo a pensar para colocar no currículo das escolas, como ser pai e mãe de forma harmônica e adequada. Mas então, nessa fase dos 0 aos 13 anos, que todos nós já viemos bem deficientes, né? Primeiro, já é provado cientificamente que a criança, desde quando ela está no útero, o bebê, ela já sente todas as emoções da mãe. Tudo vai refletindo no bebê. Já desde os primeiros dias de gestação, ela capta todas as emoções, tudo que a mãe está vivenciando. Então, se a mãe está passando por momentos difíceis de sofrimento e de dor, a voz até falhou aqui, de sofrimento e de dor, a criança vai sentir tudo. E aí já vai marcando no inconsciente deste bebê. Então, o que a gente precisa pensar nesse primeiro setênio? Como foi a minha fase de 0 a 13 anos? Eu gostaria de trazer essa teoria dos setênios aqui para a gente fazer uma autoanálise, um autoconhecimento de como que nós passamos por essas fases, né? Então, de 0 a 13 era essa fase do acolhimento, do amor, da nutrição. Muitos passam por quê? Pais e mães que se separam quando a criança ainda é pequena, brigas entre casais em relação aos filhos, crianças que já são largadas já desde pequeno, que não recebe atenção, ou então os pais trabalham fora e a criança fica na creche, sendo orientada por outras pessoas que não são seus próprios pais. Então são muitas dificuldades que as nossas crianças passam. Então esse primeiro setênio, ele já vem meio prejudicado, né? Então aí passa-se para o segundo setênio. Então eu peço que vocês acompanhem o resumo que eu fiz do primeiro ao 8º setênio, pelo menos até o 8º. Eu fiz um resumo das principais características, dos aprendizados que precisam ter nesses setênios e vocês vão fazendo análise. E no final dessa compilação dos 8 setênios, eu vou trazer aqui algumas considerações e até mesmo orientações, por já ter passado por vários, então eu posso trazer aqui experiências e a gente vai compartilhando. Acompanha aí.